Você gosta de Comic Con? Hoje eu mostro para vocês uma das feiras mais legais de cultura geek do Reino Unido. Alô, internautas! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Cardoso e essas são as minhas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou deixar você por dentro de tudo que rolou na MCM London Comic Con, uma das feiras mais legais de cultura geek do Reino Unido. Essa foi a minha segunda Comic Con. A primeira eu fiz um vídeo falando sobre e eu vou deixar no card aqui em cima. Diferente da London Film Comic Con, a MCM ela é voltada para o público consumidor e a London Film Comic Con é mais voltada para o fã, para aquela galera que quer ver o seu artista favorito. Bom, vocês sabem que em Comic Cons rola muita coisa legal, então vamos por partes para eu contar tudinho para vocês. De cara, uma coisa assim que eu achei super legal foram os stands, que são muito bonitos, com várias estátuas gigantescas e carros e enfeites, o que me leva ao primeiro tópico, que é a interatividade. Todos os stands dessas marcas famosonas, assim, mundialmente famosas, tinha alguma coisa para você interagir. Por exemplo, o da HBO tinha o Trono de Ferro, que inclusive eu fiz uma fotinho lá. O da DC tinha um carro do Batman super louco lá que você podia brincar com ele, que eu acho que era um teste, acho que eles vão lançar esse carro aí para vender. A Marvel tava com vários stands lá e cada um tinha uma coisa para você interagir. Tinha estátuas gigantes dos Vingadores para você bater foto, dos Guardiões da Galáxia. Tinha uma caixa que você entrava dentro como se você fosse uma edição limitada do boneco Thor. Olha esse carro das meninas superpoderosas, que incrível! E eu só fui notar no segundo dia de feira que tinha um macaco louco dentro. E como vocês viram, eles já incluíram a quarta menina superpoderosa, que aqui na gringa se chama Bliss, mas que no Brasil vai ter o nome de Estrelinha. Acham mesmo que eu posso ser uma menina super poderosa? Agora indo para a parte de consumismo mesmo, de comprar coisas propriamente dita, tinham muitas coisas bacanas para comprar lá. Mas o stand que eu pirei de verdade foi o stand da Funko. Inclusive, tinham alguns Funkos lá que só estavam vendendo lá. Mas como eu já tinha torrado todo o meu dinheiro em outras coisas, acabei não comprando. Além das marcas mundialmente famosas, eu achei muito legal que tinha empresas que são mais conhecidas aqui mesmo no Reino Unido. Uma delas é a Thumbs. Eu já seguia eles no Instagram e sempre achei assim o trabalho deles incrível. Quando eu vi que eles iam estar expondo na MCM, eu já separei um dinheirinho para comprar alguma coisa deles. Eu poderia explicar para vocês o trabalho deles, mas como eu já tô com uma veinha artística rolando aqui, eu vou deixar que o dono da empresa conte pra vocês. Só não reparem no meu inglês, porque foi a minha primeira entrevista e eu tava super nervosa. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for the interview. How you create this brand and how you have the ideas to change to make these crossovers? So basically, I was been drawing for illustrating for quite a long time, and then one day I wanted to see some Simpsons characters as Ghostbusters. And no one had done it before, so I thought, oh, I'll just draw it myself. And I was already drawing sort of comic book style and Simpsons style a little bit, and I just sort of fine-tuned it and got a bit better at drawing Simpsons. And I put some stuff on Instagram and people wanted to see it as pin badges and stickers. It kind of just went from there and it got a bit more popular, and I kept thinking, oh, I'll do some more stuff and more creation. How many times ago do you start with this? About 3 to 4 years ago is when I started it, and it's just been getting bigger and bigger ever since. So it's just me on my own. I draw and I do my orders. Yeah. I can't believe it because it's totally amazing. Thank you very much. Sometimes do you have some problem about copyrights? I've never had any issues before. So basically, because it's a parody, it's two different things becoming something new. If I had to use two cartoons from, say, Fox Network, that would be an issue because it's both Fox. You know, Futurama, Bob's Burgers or Simpsons is all owned by Fox, but because it's
say Rick and Morty and Stranger Things. It's two networks, so it becomes something new. So never any problems. So. And the last thing, tell to my followers, how can they buy your things? You can buy it online, so you could go to my Instagram, which is thumbs1, and get it through the link, or you could go to my website, which is thumbsdesign.co.uk. Na descrição tem o link pro Instagram deles e pra loja virtual dele também. Legal! Bem louco! Outra parte super legal da feira é a parte que era dedicada à cultura japonesa. Então lá você podia comprar vários snacks japoneses e várias coisas que são tipicamente do Japão. Agora eu vou falar pra vocês uma cagada que eu fiz na feira. Eu não tinha percebido que tinha um segundo andar. E era nesse segundo andar que tava rolando os talks e os meet and greets com os artistas. Que não eram muitos, mas que eu, boca aberta, não vi nada, né? Que burra, dá 0 pra ela. A única celebridade que eu consegui ver foi o dublador do Mario, porque ele tava no stand da Nintendo. E assim como na primeira feira que eu fui, nessa feira não foi diferente os cosplayers darem um show. Porém, eu achei o campeonato de Masquerade, que é o campeonato de cosplayers, muito mais bem elaborado que o da London Film Comic Con. Se liga nessa estrutura, nesse som, tudo feito para que o cosplayer se sinta um verdadeiro artista. A Gabizinha repórter atacou mais uma vez e eu fiz uma entrevista com as vencedoras do campeonato. Gente, eu tô aqui com as vencedoras do concurso de Masquerade da MCM London Comic Con e eu vou perguntar agora para elas algumas coisinhas, como que elas começaram, se elas fazem isso profissionalmente. In Brazil, we don't have this kind of competition. How you girls prepared for that and how many years do you do that? Well, I've been cosplaying for about 7 years, but I've been competing on and off in some of the higher tier stuff, like this international stuff. This is only my second time trying. And you, how many times do you do that? I've been sort of cosplaying for about 7 or 8 years now, and I've been entering qualifiers for all sorts of international things for about 3 years. This is my third time entering this specific competition. But I've also sort of tried for the ECG, European Cosplay Gathering, and also Euro Cosplay a couple of times. But so this is the first time I've actually qualified for something. You girls do that professionally or just for fun? No, this is purely for fun. I mean, academically I do science. For my job I do graphics, and then this is my hobby. And what about you? Yeah, this is just a hobby for me. Like, I have an office job as my normal job, so this is my sort of like my secret shame almost. Thank you so much, girls. Congratulations. And I hope you girls win a lot of times again. Say bye-bye to Brazil. Bye, Brazil! Agora eu vou dar algumas dicas para você que ficou curioso e quer conhecer o evento. Primeiramente, na descrição do vídeo tem o link para o site oficial deles. E a MCM faz diversas Comic Cons ao redor da Europa, porém a de Londres é a maior de todas. E rolam 2 por ano, uma em maio e uma em outubro. Eu paguei 160 libras no passaporte para os 3 dias, que me dava o direito de entrar 1 hora antes do resto da galera. Porém, eu não achei que compensou muito. Um dia de feira já é o suficiente para você ver tudo que tem lá, tá mais do que bom. E na minha opinião, o melhor dia para estar indo no evento é o primeiro, que é mais vazio e tal, porque no segundo e no terceiro dia tava lotado. Outra dica muito importante é, deixa para comprar lá só o que você não acha nas lojas regularmente, porque sinceramente eu não achei o preço muito bom. Por exemplo, essa arlequina que eu tenho no cenário, eu vi a mesma para vender lá por 90 libras e eu paguei 60. Os funcos que estão aqui atrás também foi uma coisa que eu achei que não tava assim valendo muito a pena. A maioria dos estandes estavam vendendo entre 12 a 15 e alguns estandes estavam vendendo a 10 libras, que é o preço normal em qualquer loja daqui. Por último e não menos importante não deixe para sair do evento na hora que fecha, porque ele acontece num lugar que é distante de Londres. Então você tem que ir ou de trem ou de táxi. E táxi vai dar uma fortuna, então é melhor você ir de trem. No segundo dia de feira, eu fui embora só quando fechou e eu me arrependi amargamente.
Eu demorei um tempão para conseguir entrar no trem porque estavam todos lotando muito. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, se joga no like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, deixa nos comentários sugestões, dicas, elogios, compartilha com a galera toda e faz o Furdunço todo. Beijo da Gabi, tchau!